A visão pragmática do Parlamundi da LBV, que visa sair do campo exclusivamente teórico para o das soluções práticas, que alia ecumenismo e cabo de enxada, nos conduz a uma convivência solidária, o ecumenismo dos corações. Venha comigo conhecer o terceiro pilar do ecumenismo. O ecumenismo dos corações traz a sua contribuição social para que, esquecendo as diferenças separatistas e tantas vezes cruéis, porque sabemos que o único juiz autorizado a nos medir espiritualmente é Deus. Nos preocupemos com o socorro às criaturas terrestres, lutando pela implantação de uma sociedade solidária, altruística, ecumênica. Reportamos-nos, então, ao ecumenismo dos corações, aquele que nos convence a não perder tempo com ódios e contendas estéreis, mas a estender a mão aos caídos, pois se comove com a dor. Tira a camisa para vestir o nu, contribui para o bálsamo curativo do que se encontra enfermo. Protege os órfãos e as viúvas. Sabe que a educação com espiritualidade ecumênica tornar-se-á cada vez mais fundamental para o progresso dos povos, porque ecumenismo é educação aberta à paz. Para o fortalecer de uma nação, não para que domine as demais. Portanto, ele é o abrigo de um país, qualquer que o seja, e a sobrevivência do nosso orbe. Orbe que nos agasalha como filhos, nem sempre bem comportados. Quando falamos em ecumenismo, queremos dizer universalismo, fraternidade sem fronteiras, solidariedade internacional, visto que entendemos a humanidade como uma família. Ecumenismo é educação aberta à paz. Essa visão levou o Paiva Neto a criar a pedagogia do afeto para crianças até 10 anos de idade e a pedagogia do cidadão ecumênico, aplicada a crianças dos 10 anos em diante, jovens, adultos e terceira idade, que formam a linha educacional das escolas da Legião da Boa Vontade, que tem inspirado tantas outras escolas pelo Brasil e pelo mundo. Este é o Instituto de Educação José de Paiva Neto, em São Paulo, que teve início com a Supercreche Jesus, em 25 de janeiro de 1986, e já formou milhares de pessoas. É um ensino de vanguarda, porque ali ao currículo escolar valores espirituais, ecumênicos, universalistas, respeitando as tradições de cada família, religiosa ou não, e preparando o cidadão do futuro. Juntos,
estamos em mais esse esforço, trazendo a nossa humilde contribuição e apoio em favor de um futuro melhor, no qual todos tenham acesso a uma existência merecidamente digna e igualitária em deveres e direitos. Passos importantes foram empreendidos e conquistados. Porém, resta muito a fazer para que possamos vivenciar a cidadania concedida a nós pela vida em comunidade solidária global, a qual costumo dar o nome de cidadania ecumênica. É a nossa ferramenta para erigir o cidadão ecumênico, é algo de que não podemos abrir mão. O espírito universalista, cujo instrumental é a solidariedade, iluminando mentes e sentimentos. O cidadão ecumênico é aquele que não perde tempo conflitando intolerantemente com os demais, porque este não tem o mesmo pensamento social, político, religioso, ou não pertencem à mesma cultura ou etnia, mas que junta forças para diminuir a avassaladora carência que afeta comunidades, multidões ou uma única pessoa. O combate às diversas formas de preconceito tão enraizadas na sociedade brasileira é um dos traços fundamentais do ecumenismo. Enquanto houver uma criatura cruelmente discriminada, seja negra, branca, mestiça, amarela, o currículo humano estará maculado. Perseveremos, pois, no trabalho de congraçar, pelo ecumenismo dos corações, as etnias existentes no mundo. A contribuição social do ecumenismo dos corações, além da preparação dos indivíduos, tem uma dimensão global. O mundo viveu, no último século, um processo de globalização sem precedentes na história. São Paulo, por exemplo, é uma cidade cosmopolita. Nela, imigrantes do mundo inteiro puderam conviver e construir prosperidade. Mas esse fenômeno ainda desperta medo, preocupação em populações inteiras. Para que a globalização de fato beneficie a todos, Paiva Neto alertou que ela não pode levar em conta somente o lado econômico. Por isso, década após década, como você verá, defendeu que precisamos globalizar o amor fraterno. Meus amigos e meus irmãos, eu costumo dizer que o sentimento de fraternidade é preciso que ele cresça em todos os corações. Só há uma forma de enfrentar a violência. É a globalização do amor, singularizada no ecumenismo total, ecumenismo irrestrito. Por que brigarmos em nome de Deus? Que tal nos valermos de tanto esforço, juntarmos as nossas mãos, os nossos ideais, as nossas formas de ser e tirar disso o melhor e trabalharmos para dar um mundo mais apreciável a tanta gente que sofre. A globalização trouxe a queda de muitas barreiras, mas ao mesmo tempo levantou uma série de obstáculos, criando fortemente a figura dos excluídos, daqueles que não têm nem onde cair morto mais. Então é aquilo que eu digo sempre, é preciso integrar para não desintegrar. É preciso que haja amor, entendimento. O amor, além de ser um sentimento, o amor é uma estratégia de sobrevivência. Isso não é utopia. A humanidade tem sabido sobreviver todo esse tempo, por quê? Pelo amor. O amor um dia haverá de gerir
a economia humana, de maneira que as finanças sirvam aos interesses sociais das criaturas, senão não haverá sobrevivência. Globalizar o amor fraterno é uma bandeira que a LBV tem defendido intensamente na ONU, na qual a instituição atua desde 1994, quando se associou ao Departamento de Informação Pública, DPI. Em 1999, conquistou o status consultivo geral no ECOSOC, Conselho Econômico e Social das Nações Unidas, o grau máximo de participação nesse órgão. Suas mensagens são disponibilizadas pela ONU em seus 6 idiomas oficiais: árabe, chinês, espanhol, francês, inglês e russo, e são ativamente levadas a todos os países pelas publicações, nas conferências e em palestras e seminários. Tudo no momento em que o ecumenismo se faz cada vez mais urgente. Há muito que aprender com o próximo. Outro subtítulo. Nunca como agora se fez tão indispensável unir os esforços de ecologistas e seus detratores, assim como de trabalhadores, empresários, economistas, o pessoal da imprensa escrita, falada, televisão, eu diria agora internet, sindicalistas, políticos, militares, advogados, cientistas, religiosos, céticos, ateus, filósofos, sociólogos, antropólogos, artistas, esportistas, professores, médicos, estudantes, ou não? Bem que gostaríamos que todos se encontrassem nos bancos escolares, no Brasil e no mundo. Donas de casa, chefes de família, barbeiros, manicures, taxistas, varredores de rua e demais segmentos da sociedade na luta contra a fome e pela conservação da vida no planeta. O assunto tornou-se dramático e suas perspectivas trágicas. Pelos mesmos motivos, urge o fortalecimento de um ecumenismo que supere barreiras, aplaque ódios, promova a troca de experiências que instiguem a criatividade global, corroborando o valor da cooperação socio-humanitária, das parcerias, como, por exemplo, nas cooperativas populares, em que as mulheres têm um forte desempenho, destacado o fato de que são frontalmente contra o desperdício. Há realmente muito que aprender uns com os outros. O roteiro diverso, comprovadamente, é o da violência, da brutalidade, das guerras que invadem lares por todo o orbe. Resumindo, quando não houver arrogância ou preconceitos, existirá sempre o que assimilar com todos os componentes desta ampla arca de Noé, que é o mundo. Paiva Neto afirma: admito a divindade do Cristo, mas me comovo com a humanidade de Jesus. O que o Divino Mestre fez se não viver pelo coração? Isto é, amou a todos sem distinções, fez o bem a quem quer que fosse. A humanidade de Jesus é, portanto, o marco de sua divindade. O que podemos aprender
sobre o ecumenismo com o educador celeste. E mais, como essa postura solidária pode nos ligar a Deus. Ao amar o próximo como Jesus, o Cristo ecumênico, o divino estadista, nos ama, aprendemos o sentido profundo de amar a Deus. Portanto, nos tornamos mais aptos a viver o quarto pilar do ecumenismo, o ecumenismo divino. É o que João Evangelista aprendeu com o educador celeste e registrou em sua primeira epístola, capítulo 4, versículos 7, 8 e 20. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Mais adiante, no versículo 20, prossegue João. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso, porque aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Por mais diversos e conflitantes que sejam os princípios ainda presentemente adotados pelas nações, existe uma identidade cósmica acima de todas as diferenças culturais, raciais, territoriais, econômicas, religiosas, sociais, morais, ideológicas, esportivas, artísticas, sobre todos os preconceitos e tabus, atuando sobre todos os indivíduos. Essa identidade cósmica é Deus, que é amor. Ecumenismo e os pilares da política de Deus. A política de Deus já se encontra espiritualmente aí, mas irá consolidar-se no coração dos seres do mundo invisível e do humano. É aquilo que escrevi e vocês devem estudar bastante. A abrangência do templo da boa vontade, para que se fortaleça o último dos 4 pilares do ecumenismo, segundo a conceituação da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, o ecumenismo divino, ou seja, o contato socioespiritual entre as criaturas e seu Criador. Portanto, a universalização do ser humano, que se integra na sua origem divina, tornando-se o homem vertical, quer dizer, o homem espiritual, de que falou Emmanuel Espírito no livro Pão Nosso, psicografia também de Chico Xavier. Ou mais, o homem espírito. O contato socioespiritual entre a criatura e o Criador. Jesus alcançou o grau máximo de integração com Deus. Ele disse, eu e o Pai somos um, conforme aprendemos em seu Evangelho, segundo João, capítulo 10, versículo 30. E profetizou que nós também alcançaremos, conforme consta do seu Apocalipse, capítulo 21, versículo 3, na passagem, o novo céu e a nova terra. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo, eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles serão seu povo, e o próprio Deus, no meio deles,
será o seu Deus. O homem tem de deixar de ser antropocêntrico, porque hoje já se sabe que a Terra não é o centro do universo. Ela gira em torno do Sol, que é uma estrela de quinta grandeza apenas. Existe neste universo visível e vemos tão pouco do universo. Antigamente pensávamos que éramos o centro de tudo. Que Deus criara bilhões de bilhões de estrelas, bilhões multiplicados por bilhões. Nós seríamos o centro de tudo. E é preciso limpar as mentes das criaturas deste absurdo, porque aí estaremos recolhidos à nossa verdadeira importância e poderemos ver e declarar a importância de Deus. Aí o conhecimento divino baixará sobre cada um, sobre cada um. E o Pai realiza-se na felicidade dos filhos. O Pai e Mãe que é Deus. O maior estorvo para o grande amplexo entre religião e ciência, que são irmãs, é a continuação no palco do saber do Deus antropomórfico, que não prejudica apenas o laboratório, como também o altar. Deus não tem forma humana, Deus não tem forma humana, Deus não tem forma humana. Não se trata, pois, do que tão restritamente alguns ainda cogitam a seu respeito. A criatura terrena, por enquanto, não vê, mas pode senti-lo. Toda vez que em verdade ama e dele se afasta quando odeia. Falo do ser infinito, que criou o universo infinito. O Pai Celestial seria, poetizando, uma sublime equação cujo resultado é o amor fraterno. A humanidade precisa, portanto, se desfazer da visão humana do Criador dos mundos e finalmente vislumbrar o amplo significado do Deus divino, conforme entoam os versos de Alziro Zarur. O Deus que é a perfeição, e que ora eu tento cantar em versos de sinceridade, eu nunca ouvi, como em nenhum momento vi eu o vento ou a eletricidade. Mas esse Deus que é o meu eterno alento, Deus de amor, de justiça e de bondade, eu que o não vejo, eu sinto de verdade, como a eletricidade, como ao vento. Eu sinto na ânsia purificadora, na manifestação renovadora do belo, da pureza, da afeição. Com ele falo em preces inefáveis, envolto em vibrações inenarráveis, que me trazem clarões da perfeição. Pois creio é nesse Deus imarcessível, que ampara a humanidade imperfeitíssima, Deus de uma perfeição inacessível,
a humana indagação falibilíssima. Bondade que os pecados não consomem, do Espírito Divino aos filhos seus. Deus sempre desce até seu Filho homem, quando o homem sobe até seu Pai que é Deus.